estamos de volta com mais uma Bala Caverna em meio a tantos protestos, a tanta bagunça que está acontecendo em nosso país. E a gente vai continuar por aí, tentando levar um pouco de cultura pop, um pouco de diversão, enfim. Vamos sair um pouco desta caixa. E estreia nos cinemas de todo o Brasil aí o Monstros S.A. segunda parte, mas seria o prelúdio do Monstros S.A., que é a Universidade dos Monstros. Traz aí o Billy Crystal e o John Goodman fazendo as vozes dos dois principais monstros, o Sullivan, né, e o Mike. E volta nesta animação perfeita aí, foi uma das animações que fizeram muito sucesso da Pixar e Disney, e promete aí ser uma grande atração na área das animações deste ano. Outros dois filmes que estão estreando aí também no cinema são O Lugar de Onde Tudo Termina, um suspense que acompanha sequências do confronto entre um motociclista que se tornou ladrão de bancos, o Ryan Gosling, e um policial, o Bradley Cooper. O Lugar Onde Tudo Termina refaz a parceria entre o ator Ryan Gosling e o diretor Derek Cianfrance imediatamente depois de Namorados para Sempre, mas já no começo do filme, pelo tom da trilha sonora composta por Mike Patton, percebemos que o drama do longa anterior vai dar lugar ao suspense. É um filme on-road, praticamente. As estradas são percorridas ao longo de 2 horas e meia de filme. 15 anos se passam entre o reencontro do casal, protagonista aí deste filme, que tem também a Eva Mendes, que será a garçonete que vai protagonizar aí todo esse romance on-road, que faz lembrar alguns filmes aí inspirados naqueles casais desarranjo que apareciam nos filmes de John Cassavetes. Quem não lembra do John Cassavetes, Bebê de Rosemary. E daí pra frente, parece ser um filme bastante interessante pra gente acompanhar aí também no cinema. E outro filme que estreia é Juan dos Mortos, primeiro filme de zumbis em Cuba. Imagina o que vai dar. É uma comédia que traz aí Alex Dias de Villegas e promete muito, fazer bastante crítica sobre Cuba, é claro. E, bom, vamos dar uma olhada aí no trailer. A ver si no te dan ganas de irte remando a Miami. Yo soy un sobreviviente. Sobreviví a Mariel, sobreviví al periodo especial y a la cosa esta que vino después. Este es el paraíso y nada lo va a cambiar. Nota oficial. En estos días han sucedido algunas alteraciones de la disciplina social causadas por grupúsculos de disidentes parados por el gobierno de los Estados Unidos. Este no es un disidente. Vampiros. Eso no son americanos, viejo. They're zombies. They're living dead. Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos. ¿En qué puedo servirle? Los disidentes son lentos. Por lo menos eso está a nuestro favor. Y al parecer aguantan mucho el dolor. Me parece que están drogados. Qué bonito paisaje, ¿no? Sí, es una lástima que ese edificio nos tape la puesta de sol. Bom, gente, o personagem mais famoso das histórias em quadrinhos, o Superman, está de volta com um novo filme que se chama O Homem de Aço. Mas segundo aqueles que já assistiram O Homem de Aço, Man of Steel, do Zack Snyder, dizem que o filme realmente promete, tem muita pancadaria, tem bastante cena de ação e conta ali toda a história de como aconteceu os problemas do planeta natal lá do Superman, né, no caso Krypton. É uma adaptação super bem feita e que mostra cenas bem mais reais do que aquelas protagonizadas pelo Christopher Reeve nos anos 70. É um dos filmes mais aguardados aí no cinema e por aqueles que já nos passaram algumas informações através da web, diz que vale a pena. O filme realmente é bom, é bastante diferente em vários aspectos do filme dos anos 70, principalmente
na parte que mostra uma coisa mais real do que seria um Deus na Terra, né? O que acontecia se um alienígena viesse até a Terra e se transformasse nesse Deus poderoso que vem para nos salvar. Então é uma parte realmente, é um filme realmente bastante realista e um bocado mais sério do que aquele que teve nos anos 70, que a princípio dos roteiros originais era para ser um filme bem mais de comédia. Até então a chegada de Richard Donner no projeto e fazendo diversas modificações, que causou inclusive a expulsão aí da franquia do Superman já na parte 2, que deveria ter sido dirigido por ele, e foi praticamente dirigido porque os dois filmes, o Superman 1, o filme, e o Superman 2 foram filmados ao mesmo tempo. Mas é que Richard Donner já era incrível nos bastidores. Ele era tido como um grande diretor, um diretor enérgico, ao mesmo tempo um grande pai de todos, né? Houve uma passagem muito interessante para que a gente possa ilustrar como ele era influente sobre os atores naquela época, que quando veio Gene Hackman para protagonizar o Lex Luthor, houve uma negociação entre os dois que foi muito engraçado. Donner dizia que o Lex Luthor não poderia ter um bigode, teria que ser careca. Gene Hackman, por sua vez, disse que poderia até raspar a cabeça, mas nunca tirar o seu bigode, que aquilo seria uma afronta. Então o Richard Donner chega para ele e diz: olha, se você raspar o seu bigode, eu mesmo tiro o meu. E os dois fizeram uma aposta e realmente Gene Hackman foi lá, o ator Gene Hackman foi lá e pediu para que tirasse, então, depilasse o seu grande mustache, seu grande bigode, que é um ícone de sua figura no cinema. E se apresentou para o Richard Donner. Richard Donner, quando olhou ele já sem bigode, já pronto para fazer o papel de Lex Luthor, olhou para ele e tirou o bigode, que era um bigode falso que ele usava, e usou apenas para enganar o Gene Hackman, e que por sua vez foi uma persuasão bastante engraçada, e manteve então o espírito de cooperação com esse grande diretor que era Richard Donner. A maldição do Super-Homem. Dizem aí por aí que houve uma maldição sobre aqueles atores que interpretaram o papel do Homem de Aço no cinema e na televisão. Um dos exemplos que a gente pode ter é o George Reeves, né, que passou a vida inteira apenas fazendo o papel do Superman para o cinema e para a televisão também. Posteriormente, após o término da série, ele não conseguia nenhum papel e houve uma série de problemas aí com o ator até a sua morte, né? Ele acaba aparecendo aí com um tiro na cabeça e a hipótese do suicídio veio logo, e muitas pessoas acreditavam que isso veio de encontro com essa depressão que ele sofria desde que não se conhecia, desde que ele não conseguia mais papéis para outros filmes devido à sua figura ter sido ligada diretamente ao personagem Superman. Mais rápido que uma bala, mais poderoso que uma locomotiva, capaz de transpor altos prédios de um pulo só. Olha lá no céu, é um pássaro! É um avião! É o Super-Homem! Sim, é o Super-Homem. Um estranho visitante de um outro planeta que veio à Terra com poderes e habilidades muito além das conhecidas pelo homem. O Super-Homem, que pode mudar o curso dos rios caudalosos, vergar o aço com as próprias mãos, e que se disfarça em Clark Kent, o melhor repórter de um grande jornal da cidade, enfrenta uma luta infindável pela verdade, justiça e bem-estar de todos. Super-Homem. E o caso mais famoso aconteceu com Christopher Reeve, que sofreu um acidente e que deixou paralítico durante vários anos até a sua morte. To make the best of it is something we can all find. And you don't have to be, a Superman to do it. E uma das coisas mais bacanas que eu vi no cinema foi a declaração do Richard Donner nos extras do DVD do Superman de 1978, onde ele fala sobre sua admiração a Christopher Reeve e pela interpretação que ele teve durante as filmagens do Superman. Ele costuma dizer e fala sempre que quem deu vida ao voo do Superman no cinema foi o Christopher Reeve. Se eu tivesse tido essa excelente interpretação durante o voo do Super-Homem, se ele não conseguisse fazer com que as pessoas acreditassem que um homem poderia voar,
Então o filme não teria sucesso. Vem então que Richard Donner faz essa declaração muito bonita a respeito da paralisia e da fé que ele tinha em que Christopher Lee poderia novamente andar. He convinced me when I first met him that he would fly. He's also convinced me he'll walk again. I've seen him fly, I will see him walk again. Superman foi criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, dois amigos que gostavam muito de ficção científica. Em 1939 apareceu publicamente na revista Action Comics. Mas pouca gente sabe que o aparecimento de Superman, a criação do Jerry e do Joe, foi num fanzine que eles fizeram em 1933, foi escrito pelo Jerry e desenhado pelo Joe Shuster, e onde aparece um Superman que na verdade ele é muito mais parecido com o Lex Luthor, e ele era um vilão. O nome do fanzine era The Science Fiction, The Advancing Guard of the Future Civilization. Na história intitulada The Reign Superman, aí então aparece pela primeira vez um personagem criado pela dupla com o nome de Superman. O Homem de Aço, The Man of Steel, estreia no dia 12 de julho aqui no Brasil. Vamos aguardar. E voltando novamente para nossas histórias em quadrinhos, no episódio passado, na Bala Caverna passada, nós falamos um pouco sobre o argumento e roteiro, e agora a gente vai seguindo, mostrando como é que a gente faz, ou como é que os quadrinistas fazem, né, para tirar do roteiro, passar para o papel. Como a gente tinha falado no episódio passado, muitos roteiros são feitos a partir do argumento, né? A gente tem uma história e em cima da história a gente vai partir para o roteiro, onde a gente vai desmiuçar todo o processo de como vai ser ali nos quadrinhos, as cenas, as ações e o andamento da métrica da história. Um dos tipos de roteiros que a gente vê que o pessoal faz muito e gosta muito de fazer, principalmente quando o roteiro é feito pelo próprio desenhista e vice-versa, é fazer o roteiro diretamente com os quadrinhos, né? Isso ajuda para a gente fazer a RAF, que é o rascunho da página. De volta ao estúdio, de volta à prancha de desenho, então eu começo a rabiscar tudo aquilo que o roteiro me indicou. A forma da página, o formato dos requadros, tudo está ali, tudo está no roteiro. Então começa a se desenvolver a RAF. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. Os ângulos corretos de como vai ser desenhado os personagens. As ações e até mesmo as onomatopeias. Tudo está lá, inclusive o espaço em que eu vou deixar para que aconteça o diálogo, os famosos balões. Isso então é passar a tinta no rascunho. Eu uso o método antigo ainda, que é a nanquim. E para finalizar, os marcadores hidrográficos, né? Ou as canetinhas 05, canetinha como a gente chama, preto e branco. Essas são super boas. Um corretor branco, aquarela para pintar, ou as muito usadas nos anos 60, 50 e ainda hoje é usado ainda por alguns artistas de graphic novel, as Ecoline. A Ecoline nada mais é do que uma aquarela, uma aquarelável, né? Ela é base d'água, mas ela tem essa textura também que lembra muito a nanquim. Outros artistas usaram a nanquim colorida, né? Que existia muito no mercado.
Mas hoje, com toda a tecnologia, as histórias em quadrinhos têm feito diretamente nos tablets e pintado diretamente em softwares como o Photoshop, por exemplo, que dá uma boa arte final, um grande acabamento para a história em quadrinho. Depois de ter acomodado todo o meu material, eu começo então a passar a tinta por sobre todo o meu rascunho, toda a minha RAF. Eu uso sempre a nanquim, um pincel bastante fino, como os tradicionais quadrinistas. O pincel, ou até mesmo a pena de nanquim, ajuda a dar certas tonalidades e certas variações no traço. Outros tantos materiais nos ajudam nesta parte do começo da arte final, as hidrográficas de ponta grossa e as hidrográficas de ponta fina. Assim eu posso desenhar também algumas rachuras, dando intensidade e profundidade no desenho. Aqui vemos uma história em quadrinho que é feita com esse estilo, com o traço do desenho totalmente feito com a tinta preta. Em algumas outras HQs, como a citada do Storm, a gente vai encontrar uma arte totalmente diferente, onde na colorização do requadro e da página é feita a total arte final. E é isso por essa madrugada. Nos vemos no próximo Bala Caverna.